Chegou ao presídio como um novato, um peixe fora d'água. A viagem até lá foi dentro de uma van sem janelas, as mãos algemadas a uma corrente presa na cintura. Ao seu lado, um homem chorava baixinho. Você não havia prometido a si mesmo que não faria isso. A triagem levou 6 horas, tiraram suas roupas, o relógio, o anel que usava desde que se casou, a foto da filha que carregava na carteira havia 3 anos. Em troca, deram um número, não um nome, um número. Deram um uniforme que não servia direito, um colchonete com cheiro de sol alheio e um conjunto de regras que ninguém seguia de verdade. Levaram-no para um pavilhão e o fizeram caminhar por um corredor que parecia não ter fim. Homens o observavam das grades, das portas entreabertas, do pátio além das janelas reforçadas. Não era ódio o que havia nos olhares, mas cálculo, a avaliação fria de um predador diante da presa. O que você ainda não sabia era que, no instante em que desceu daquela van, um cronômetro invisível começou a correr. Tinha entre 1 dia e 2 semanas para descobrir quem seria ali dentro. Lá fora, você era alguém com uma história, uma família, um emprego, uma reputação construída ao longo de décadas. Ali, nada disso existia. Era uma página em branco e outros estavam prestes a escrever sobre ela querendo ou não. A primeira lição era clara. Naquele lugar, todo mundo pertencia a alguma coisa. Os membros da gangue negra dominavam o bloco D. Os arianos controlavam o pátio nas terças e quintas à tarde. Os serênios mandavam nas escalas da cozinha. A máfia mexicana tinha acordos com os guardas que ninguém mencionava em voz alta. Se chegou sem vínculos, sem uma turma, sem proteção, estava vulnerável. Parecer neutro era a coisa mais perigosa que podia fazer. No primeiro dia, comeu sozinho, sentou-se numa mesa vazia e sentiu o peso de dezenas de olhares nas costas. Um homem se aproximou e sentou-se à sua frente. Não se apresentou. Ficou apenas olhando por um longo momento antes de perguntar: de onde você é? Não era uma conversa casual. Era a pergunta mais importante que faria ali dentro. A resposta definiria tudo que viria depois. Alguém decidiu que você valia alguma coisa. Talvez por causa do lugar de onde veio, do lado de fora. Talvez pelos seus crimes. Porque certos delitos despertam respeito ali, enquanto outros despertam o oposto. Ou talvez alguém tenha dado sua palavra por você. Alguém que já estava lá quando chegou, que conhecia seu tio, que andou com seu primo ou cumpriu pena com seu irmão mais velho em outro presídio anos antes. O mundo ali dentro era menor do que qualquer um de fora poderia imaginar. Agora era um prospecto, não tinha filiação completa, não havia passado pelo ritual de iniciação daquela organização específica, mas estava sendo observado, testado, recebia pequenas tarefas para ver como as executava. Pediam que carregasse algo, um pacote pequeno que não podia abrir nem perguntar o que era, levava-o de um pavilhão a outro durante a troca de turno dos guardas, quando a atenção dele estava mais dispersa. Entregava e não perguntava o que era. Essa era a resposta certa. Mandavam passar um recado para alguém em custódia especial. Você encontrava um jeito, não explicava como, essa era a resposta certa. Pediam que ficasse em um lugar específico, numa hora específica, e não fizesse nada além de observar. Você ficava e observava, nada acontecia. Não sabia se era um teste, se tinha perdido algo, ou se tudo saiu exatamente como planejado. Não perguntava. Essa era a resposta certa. Estava aprendendo a língua daquele lugar. Não a língua falada, embora ela também tivesse seu próprio vocabulário, seus códigos, palavras que significavam coisas diferentes ali dentro. Estava aprendendo a linguagem silenciosa. O jeito como alguém parado numa porta podia ser um aviso, como um contato visual que durava um segundo a mais do que o normal significava algo específico. Como um guarda que costumava parar na sua cela para conversar de repente, parava de fazer isso. Estava aprendendo a sentir o clima de um ambiente antes de entrar. Estava aprendendo que tudo comunicava alguma coisa e que interpretar isso corretamente era a diferença entre sair na data prevista ou não sair nunca. Agora, era um soldado
Havia passado pelo ritual, pelo batismo, pela cerimônia que marcava sua entrada definitiva na organização. Talvez tenha doído. Provavelmente doeu. Era esse o objetivo. Era um soldado raso, o degrau mais baixo da hierarquia, mas já não estava no fundo da cadeia alimentar. Essa distinção importava mais do que quase tudo. Estava protegido, não de forma absoluta, não sem condições, mas protegido. Os homens ao seu redor eram seus irmãos de uma maneira que a palavra irmão mal conseguia descrever. Sangraria por eles. Alguns já haviam sangrado por você de formas que talvez nunca viesse a saber. Sua função como soldado era simples na teoria e brutal na prática. Você cumpria ordens, não questionava, não negociava, apenas executava. As drogas que circulavam ali, os impostos de proteção cobrados dos mais fracos, a violência que mantinha a hierarquia, você era o instrumento de tudo isso. Quando a liderança decidia que alguém precisava ser cobrado, era você quem entregava o recado. Quando a liderança decidia que uma mensagem precisava ser enviada, era você quem a enviava. Não planejava essas coisas. Não lucrava com elas de forma significativa. Assumia o risco, outros ficavam com o lucro. Esse era o arranjo econômico básico de qualquer organização criminosa que já existiu e você estava na base dele. Mas o que esse arranjo lhe dava não tinha preço. Entrava no refeitório e os homens se afastavam. Não por medo de você especificamente, mas por respeito ao que representava. A organização às suas costas, a rede de lealdade e violência que sua filiação sinalizava, não ficava sozinho em lugar nenhum desde o dia em que foi iniciado. Isso podia parecer pouco, mas não era. Sabia o que a solidão fazia com um homem ali dentro. Já tinha visto acontecer com outros. Não deixaria que acontecesse com você. Agora tinha uma reputação, não surgira do nada. Havia um episódio, 6 meses depois de sua chegada, do qual ainda se falava em voz baixa. Você não falava sobre isso. Falar diminuiria o impacto. A reputação crescera sozinha e era assim que reputações como essa se construíam. A liderança notara, sempre notava. Um executor não era apenas alguém violento. O pátio estava cheio de gente violenta. Os presídios funcionavam à base de violência, como outras economias funcionam, à base de dinheiro. Um executor era alguém preciso. Alguém que entendia que a violência era uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, seu valor dependia de como era usada. Depende inteiramente de como e quando você a usa. Violência descontrolada é um passivo. Atrai investigações. Atrai a atenção do diretor, do FBI, dos comitês de supervisão federal, que de tempos em tempos se interessam pelo que acontece entre essas paredes. Violência controlada, aplicada com precisão cirúrgica, na pessoa certa, no momento certo e pelo motivo certo, é a base da ordem. Você é a base da ordem, você cobra dívidas, nem todas as dívidas são financeiras. Alguns homens devem favores, outros devem silêncio. Alguns falaram com agentes penitenciários de maneiras que não deveriam. Você tem conversas com esses homens, a maioria delas termina com a outra pessoa concordando em fazer o que deveria ter feito desde o início. Algumas escalam. Quando escalam, você está preparado, é eficiente. Sente menos do que esperava. Já pensou sobre isso? Já refletiu sobre o que significa sentir menos do que imaginava? Não leva esse raciocínio muito adiante. Não há nenhum lugar útil aonde ele possa te levar o líder de facção. A liderança o promoveu porque você demonstrou algo que a maioria dos soldados nunca demonstra e que a maioria dos executores nunca desenvolve: julgamento. Qualquer um pode seguir uma ordem, quase qualquer um pode praticar violência quando mandam. O que quase ninguém consegue é olhar para uma situação complexa, uma com múltiplas facções, interesses conflitantes, informações que podem ou não ser verdadeiras e consequências que se espalham em 6 direções diferentes e tomar uma decisão que se revele correta. Você tomou essas decisões, acertou mais do que errou. Agora é um shot caller. Administra seu setor da prisão como um gerente, administra um distrito comercial. Tem executores que respondem a você, soldados abaixo deles. Resolve disputas entre membros, porque membros brigam o tempo todo. Por dinheiro, por mulheres do lado de fora, por insultos, reais ou imaginados,
por causa de quem pegou o que era de quem no estoque da cantina. Lida com conflitos entre organizações. Essas são as negociações que exigem mais delicadeza, porque uma negociação mal resolvida pode significar guerra aberta no pátio, o que leva a bloqueios, o que paralisa toda a economia da prisão, o que desagrada a liderança acima de você. Gerencie o dinheiro. Recebe sua porcentagem de tudo que passa pelo seu território. Drogas, principalmente. A prisão está inundada de drogas. Todo mundo sabe, inclusive a administração, porque parte do que entra vem através de pessoas no pagamento que trabalham para eles. Você sabe quem são essas pessoas, mantém esses relacionamentos com cuidado. Mas administra algo mais complicado do que dinheiro, violência ou território. Você administra informação, sabe coisas que poderiam destruir pessoas dos dois lados das grades. Esse conhecimento é seu verdadeiro poder. Também é sua maior vulnerabilidade. Um homem que sabe demais está sempre em perigo por parte daqueles sobre quem sabe demais. O elo. Você cumpriu 4 anos de uma sentença de 12. Nesse tempo, construiu algo notável dentro dessas paredes. Uma rede. Não apenas dentro da sua própria organização, mas entre organizações, algo que quase ninguém consegue fazer, porque as divisões raciais e territoriais da política prisional são quase geológicas em sua permanência. Você encontrou as brechas, os pontos onde a ideologia cede sob a pressão da economia. Descobriu que a liderança da Irmandade Ariana e a liderança da família Gorila Negra sentam à mesma mesa se o negócio for bom o suficiente e o homem que organiza o encontro for confiável o bastante. Você é esse homem. Você é o elo. Tudo passa por você. As drogas que entram pela sala de correspondência, pelos visitantes, pelos guardas com quem mantém relações, o dinheiro que circula entre presídios, através de contas da cantina e transferências bancárias arranjadas por pessoas do lado de fora. As informações que viajam entre organizações que oficialmente se odeiam, mas que na prática precisam uma das outras para manter a operação funcionando. Você tem contatos em outras unidades pelo Estado. Sua rede se estende para além dessas paredes, de maneiras que a administração desconhece e que investigadores federais tentam mapear há 3 anos, sem sucesso. Tem 41 anos, está preso desde os 29. O mundo lá fora continuou sem você de formas difíceis de compreender por completo. Sua filha tem 16 anos agora. Ela visita 2 vezes por ano, olha para você do outro lado da mesa da sala de visitas, com olhos que carregam algo que não consegue identificar direito. Não é ódio, é algo mais complexo que ódio. Você pensa nesse olhar à noite, quando o bloco está quieto. O subchefe, o homem acima de você caiu. É assim que essas promoções geralmente acontecem. Não por uma sucessão tranquila, mas por um vácuo repentino, uma batida, uma transferência para um presídio de segurança máxima, um assassinato, uma prisão por novas acusações, uma overdose, um acordo com promotores que termina com o sujeito usando um grampo e desaparecendo em custódia protegida. O homem que comandou a organização dentro dessa unidade por 7 anos sumiu em 1 semana. O caos que se segue é imediato e perigoso. Todos observam para ver quem preencherá o vazio e se quem o fizer terá peso para mantê-lo. Você preenche, você segura. Esse processo não é limpo, nem simples, nem sem custo. Há 2 semanas que você não descreveria para ninguém, sob nenhuma circunstância, por motivo algum. No fim delas, você é o subchefe. A organização tem uma estrutura acima de você que existe principalmente do lado de fora. Agora, uma liderança que coordena as operações de múltiplas unidades e as atividades nas ruas que alimentam dinheiro e produto no sistema prisional. Você se reporta a eles por canais cuidadosamente obscurecidos. Cartas codificadas, mensagens passadas por advogados que podem ou não saber que estão carregando mensagens, contatos feitos durante as breves janelas de ligações telefônicas que você sabe que são monitoradas, mas que aprendeu a usar mesmo assim, porque sabe o que os monitores procuram e como dizer coisas que não soam como que realmente são.
Você está administrando uma empreitada criminosa de dentro de uma prisão. Isso não é metáfora nem exagero. Tem mais controle operacional sobre certos negócios em certos bairros dessa cidade do que qualquer um do lado de fora imagina. O chefe. Não há cerimônia para isso. Ninguém te entrega um título, ninguém envia um comunicado. Os homens ao seu redor simplesmente começam a te tratar de forma diferente. E essa diferença no tratamento é o título. Você não é mais o subchefe da sua organização dentro dessa unidade. É o chefe. A autoridade é reconhecida pela liderança do lado de fora. Você está preso há 8 anos. Desenvolveu a capacidade de controlar quantidades imensas de poder de dentro de uma cela de 2 metros por 2,5. Sabe coisas sobre como as instituições funcionam, como a informação circula, como as pessoas podem ser motivadas, que a maioria dos formados em escolas de negócios jamais entenderá, porque nunca operaram em um ambiente onde as consequências do fracasso são tão imediatas e tão definitivas. Você gerencia dezenas de homens diretamente. Tem tenentes que gerenciam centenas mais. Mantém relações com a administração que nunca são discutidas abertamente, mas que moldam tudo sobre como essa unidade funciona no dia a dia. Certas coisas são permitidas, outras não. Os limites são compreendidos. Quando alguém ultrapassa uma linha, você resolve antes que a administração precise intervir, porque a administração prefere não intervir se você resolver primeiro. Esse acordo convém a todos. Você também se tornou algo que não esperava se tornar. Um juiz. Homens vêm até você com disputas que não têm nada a ver com a organização. Vêm porque sabem que você é justo, sabem que pensa antes de agir, sabem que toma decisões com as quais as partes envolvidas podem conviver. Você senta na sua cela e escuta um homem dizer que outro lhe deve dinheiro de uma dívida de pôquer que remonta a 14 meses, faz perguntas, avalia o que houve e emite um veredito. E esse veredito é final. Não há recurso. Às vezes, pensa no que isso significa, no que poderia ter sido em uma vida diferente onde essas habilidades específicas fossem aplicadas em outra direção. Não gasta muito tempo com esse pensamento. Não é útil. A lenda, você está dentro há 11 anos. Seu nome é conhecido em unidades por todo o estado, não por algo que tenha feito, mas pela aplicação constante e consistente de inteligência e vontade. Por mais de uma década, em um ambiente projetado para esmagar ambas até reduzi-las a nada. Homens mais jovens que nunca o conheceram sabem seu nome. Ele se tornou algo maior que você. Você tem consciência disso e é cuidadoso, porque uma lenda é um alvo. Atrai a atenção de promotores que querem incluir seu nome em denúncias, atrai a atenção de homens ambiciosos de dentro que vêm derrubá-lo como o caminho mais rápido para o status. Atrai a atenção de organizações que têm seus próprios motivos para querer vê-lo diminuído. Você gerencia sua lenda da mesma forma como gerencia tudo mais, com cuidado, estrategicamente. Também está gerenciando algo que ninguém do lado de fora menciona quando fala sobre prisão, o peso do tempo. 11 anos. Você entrou aos 29, agora tem 40. Seu corpo se lembra de coisas que sua mente às vezes tenta esquecer. A violência da qual fez parte. Os homens que passaram por esse mundo e não estão mais nele. As decisões que pareceram necessárias e que você ainda defende, mas que o visitam nas horas antes do amanhecer, quando o pavilhão está em seu silêncio mais profundo. Dorme 4 horas na maioria das noites. O resto do tempo pensa, planeja, lê. Leu mais livros nesses 11 anos de encarceramento do que a maioria das pessoas lê uma vida inteira. Filosofia, história, economia, direito. Entende o direito extremamente bem agora. Apresentou petições que advogados profissionais disseram ser impossíveis. Uma delas resultou em uma audiência que ainda está pendente. Pode até sair antes do previsto. Não tem certeza do que faria com isso. O fantasma. Você foi solto há 14 meses. 14 meses atrás atravessou um conjunto de portas para uma manhã cujo cheiro era diferente de qualquer coisa que tivesse sentido em 11 anos e ficou parado na calçada com um bilhete de ônibus, $200 e um saco de lixo
contendo tudo o que possuía, e sentiu algo para o qual ainda não encontrou a palavra certa. Não era alegria, nem alívio. Era algo mais orientador que ambos. O mundo continuou se movendo enquanto você estava dentro. Os celulares e as mãos das pessoas são irreconhecíveis. Os preços de tudo são incompreensíveis. Os ritmos da vida comum, supermercados, trânsito, conversas casuais, as mil interações sociais menores que os civis realizam sem pensar, não vêm mais naturalmente, ou talvez nunca venham. Você está fora, mas não está livre. Relata-se a um oficial de condicional a cada 2 semanas. Há lugares onde não pode ir, pessoas com quem não pode se associar. Uma lista de condições anexas à sua liberdade que faz a vida cotidiana parecer uma travessia de campo minado no escuro. Seu histórico o segue. Em cada formulário de emprego, em cada tentativa de alugar um apartamento, em cada interação com um estranho que chega ao ponto de perguntar sobre seu passado. A organização ainda existe, as pessoas entram em contato, são respeitosas, reconhecem o que você construiu, o que manteve, o que sacrificou. Oferecem coisas. Você escuta, não responde. Está tentando fazer algo para o qual 11 anos administrando um empreendimento criminoso, dentro de uma prisão de segurança máxima, não o prepararam exatamente. Está tentando ser um civil. Sua filha tem 20 anos agora, está na faculdade, não o visita, às vezes manda uma mensagem e você responde com cuidado, ciente de que cada palavra digitada é uma negociação com alguém que tem todos os motivos para tê-lo descartado e ainda assim escolheu não fazer isso. Por enquanto. Esse por enquanto é tudo para você viver em um quarto individual em uma casa de transição. Trabalha em um armazém, carrega caixas, empilha paletes e volta para casa exausto de um jeito completamente diferente da exaustão do cárcere. É uma exaustão limpa. Não tem certeza do que fazer com isso. Em algum lugar, neste exato momento, em um tribunal, um juiz está lendo uma sentença. Um jovem está sentado à mesa, tentando processar números, anos que ainda não parecem reais. Não parecerão reais por um tempo. Ele será processado, transportado, receberá um número e será conduzido por um corredor onde homens o olharão do mesmo jeito que olharam para você no seu primeiro dia. Não faz ideia do que está prestes a enfrentar. Não faz ideia de quem está prestes a se tornar. Não faz ideia de que o lugar onde está entrando tem seu próprio mundo completo dentro dele. Sua própria economia, seu próprio governo, suas próprias leis, que operam inteiramente independentes e muitas vezes em oposição direta às leis do país que acabou de condená-lo. Ele vai entender, todos entendem. A questão é quanto lhe custará aprender. A questão é o que restará dele quando a lição estiver completa. O ciclo continua.